Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Lá no aeroporto conversei com o Marcos Braz, durante a chegada do Nicolás de la Cruz, e vamos trazer algumas atualizações sobre a janela de transferências do Flamengo. Vamos falar sobre de la Cruz, que chegou nesta terça-feira, Léo Ortiz, Matias Vinha, Luiz Henrique e Evander. São os nomes aí na mira do Flamengo. Mas será que tem mais nome? Tem novidades? A gente vai trazer para vocês tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente. Então deixe o seu like e ajude o nosso conteúdo a chegar em mais e mais e mais pessoas. E você que está acompanhando a gente e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Falta pouquinho, gente. Menos de 2 mil inscritos para a gente bater essa meta. Então vamos lá. Se inscreva aqui no nosso canal. Manda para todo mundo aí. Ajude a gente. Antes de falar sobre o mercado da bola do Flamengo, eu vou contar para vocês uma sobre o Filipe Luís, tá? O Filipe Luís recebeu ofertas de São Paulo e Grêmio para continuar jogando como lateral nesse ano de 2024, mas ele recusou as ofertas. Era para ele jogar esse ano de 2024. Ele deixou claro que, se não fosse para seguir no Flamengo, ele ia se aposentar. Como a diretoria não quis renovar o contrato dele, ele realmente pendurou as chuteiras, mesmo com propostas de São Paulo e Grêmio. Foi isso, ele recusou. Esses dias ele também recusou uma oferta da CBF, para ser coordenador da seleção brasileira. Ele recusou porque o desejo dele é trabalhar na beira do campo. É o que ele quer, é trabalhar na beira do campo. Soube que ele tem uma oferta de um time da Série A para trabalhar como técnico e está avaliando a situação, tá? Além disso, o Filipe continua conversando com o Flamengo para trabalhar no clube em 2024, mas ele deixou claro para a diretoria que ele não quer cargo que não seja para atuar na beira do campo. Coordenação, gerência e etc. ele não quer. O negócio dele é dentro do campo. Na beira do campo, no caso. Agora, falando sobre o mercado da bola do Flamengo, vamos lá. Durante a chegada do Nicolás de la Cruz, eu troquei um bate-papo ali com o Marcos Braz, fiz alguns questionamentos a ele sobre algumas situações, especialmente sobre o Léo Ortiz, e ele explicou a situação toda envolvendo essa novela do Léo Ortiz. Para ele não é uma novela, mas para mim já virou novela. E ele disse o seguinte: ele explicou que quando o Flamengo procurou o Léo Ortiz, ouviu do staff dele que o Red Bull Bragantino toparia negociar o Léo Ortiz por um valor X, tá? Mas quando a negociação chegou no Red Bull, o Flamengo ouviu isso, então o Flamengo abriu negociação com ele e montou uma proposta para o Red Bull Bragantino. Quando o Flamengo levou essa proposta para o Red Bull Bragantino, eles disseram não, que por esses valores eles não topam negociar, que não negociariam o Léo Ortiz por esse valor, que foi um valor informado pelo staff dele ao Flamengo. Hoje, o que eu soube é que a diferença entre o que o Red Bull Bragantino deseja e o que o Flamengo topa pagar é de quase 15 milhões de reais. É uma diferença muito grande. Segundo o Marcos Braz, o Flamengo até topa subir um pouco a oferta, tá? Mas até onde eu sei, não vai chegar nem perto dos 55 milhões de reais, que é o que o Red Bull Bragantino deseja neste momento. O staff do Léo Pereira tá... Léo Pereira não, Léo Ortiz. O staff do Léo Ortiz está em cima do Red Bull, tentando fazer com que essa negociação aconteça. Mas, por enquanto, tá difícil, tá? Sobre o Evander agora, o nosso colega Vene Casagrande trouxe que o Flamengo fez uma proposta por 65% dos direitos econômicos do Evander. O GE deu que essa oferta é de 7 milhões de dólares. O que eu soube é que é um valor, que esse valor ele não é definitivo, tá? Que eles estão negociando, mas é um valor que o Flamengo topa pagar, 7 milhões de dólares. Mas esses valores eles podem subir. O Flamengo está disposto a subir esses valores
pelo Evander, que é um jogador que o Flamengo está tentando trazer de qualquer jeito. Segundo o próprio Marcos Braz, ele é um jogador de nível A, monitorado pelo scouting do clube, tá? Matias Vinha, ainda sem muita atualização, a informação que a gente tem, já passei para a galera que me acompanha por aqui, para vocês que acompanham a gente por aqui, é importante ativar o sininho também, porque a gente vem trazendo muita novidade para vocês por aqui, tá? Então, quem acompanha, ativa o sininho para vocês serem notificados sempre que a gente tiver novidade por aqui. Ainda sem muita atualização em relação ao Matias Vinha, a Roma está esperando para ver se pinta algo melhor. Se não pintar, é bem capaz de negociar o lateral com o Flamengo, viu? Por valores abaixo dos 10 milhões de euros, que é o que eles estão pedindo inicialmente. Então, a estratégia do Flamengo nesse momento é esperar, é aguardar, porque existe sim essa possibilidade. A Roma está esperando para ver se pinta algo melhor do que o Flamengo está disposto a oferecer pelo Matias Vinha. Luiz Henrique. O Flamengo está monitorando a situação do Luiz Henrique, né? O Betis está recebendo muitos contatos pelo jogador. Só que no futebol brasileiro, Fluminense, o próprio Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, todos esses clubes fizeram contato pelo Luiz Henrique. E o Flamengo não vai entrar em leilão, tá? O Fluminense fez uma oferta de compra por ele e o Betis achou um valor baixo. A oferta, segundo o Marcelo Neves, repórter lá do GE, foi de 7,5 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do Luiz Henrique. E o Betis recusou. O Betis está fazendo jogo duro, está jogando também com a janela de transferências que acabou de abrir. É uma janela que acabou de abrir e se for para negociar o Luiz Henrique, meu palpite é de que eles vão esticar um pouco mais essa corda até o final aí dessa janela de transferências. Hoje, eles têm uma proposta muito boa em mãos, que é do Corinthians, né? Uma proposta bem boa do Corinthians, acima dos 12 milhões de euros, num empréstimo com obrigação de compra, caso o Luiz Henrique atinja ali 70% dos jogos. Mas, por enquanto, o Betis está segurando. O Flamengo só monitorando, porque o Flamengo não vai entrar em leilão, tá? Um pouco mais sobre o mercado da bola, né? O Marcos Braz e o próprio Bruno Spindel deixaram claro que existe uma grande prioridade no Flamengo, que é a zaga e a lateral esquerda. Justamente por quê? Porque saíram jogadores nessa posição. Saiu o Felipe Luiz e saiu o Rodrigo Caio. Então, seria uma reposição natural a esses dois jogadores, por isso a prioridade. O Marcos Braz também, conversando ali com a imprensa, falou um pouco sobre o Gabigol, tá? Ele deixou claro que o desejo do clube é seguir com o Gabigol, mas vou explicar um pouco a situação para vocês. Ele também disse que em momento nenhum negociou com o Corinthians. Se aconteceu alguma coisa entre o staff do Gabigol e o Corinthians, aí é questão deles. Esse foi o posicionamento do Marcos Braz. Mas vou explicar para vocês a situação do Gabi. O Gabi e o staff dele entendem que já chegaram a um acordo com o Flamengo por renovação, que já está acordado salário, tempo de contrato, luvas, enfim, bonificações, tudo isso, tá? Eles entendem que isso tudo já foi acertado e não pensam em voltar atrás de maneira nenhuma, pelo menos não neste momento, tá? O Flamengo, por outro lado, entende diferente. O Flamengo entende que não estava tudo acordado. Aí quem é que está falando a verdade? Eu, sinceramente, não sei exatamente o que está acontecendo, né? De que lado que está falando a verdade. Eu estou trazendo aqui para vocês os dois lados. O lado do Gabriel, ele diz que tudo, né? O staff dele, enfim, eles dizem que tudo já está acordado. Tempo de contrato, salário, luvas, enfim, que tudo isso já foi acordado e eles estão esperando só o contrato ser redigido para assinar. Por parte do Flamengo, o Flamengo diz que não é bem assim. O que eu sei? Que os termos da renovação não foram aprovados pelo Rodolfo Landim e que, por enquanto, é isso. Se não chegarem a um meio termo nisso, em junho, o Gabi vai poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe, tá? Vou repetir para vocês. O que eu sei é que o staff do Gabigol não pensa em voltar atrás nos termos que eles entendem que foram acordados com o Flamengo. É isso mesmo. E vou trazer mais alguma situação aqui para vocês.
o Braz falando, né, sobre a janela de transferências, ele diz o seguinte, ó: "Estamos fazendo um pouco diferente das outras janelas e até confirmando os jogadores. Os jogadores que estão sendo falados é uma necessidade do Flamengo. São prioridades básicas que a gente vai preencher na hora exata". E teve o Bruno Spindel também falando sobre responsabilidade financeira. O Bruno Spindel disse o seguinte: "A gente é muito responsável com o dinheiro do Flamengo. Somos um dos clubes mais responsáveis do mundo. O outro lado da mesa tem direito a pedir o valor que quiser, mas nós não vamos pagar preço errado. Estamos em busca de um zagueiro e um lateral esquerdo. Tudo com muita calma, paciência e responsabilidade com os recursos do clube", né? Foi o que disse o Bruno Spindel sobre essa questão da responsabilidade financeira do Flamengo. Eu sei que existe muita expectativa aí do torcedor, né? Além disso, saídas elas podem acontecer nos próximos dias. O Santos tem uma negociação muito bem encaminhada com o Fortaleza. O Flamengo já aceitou a oferta do Fortaleza, né? Está ajustando algumas situações ali e aguarda um posicionamento do Santos, que vê com bons olhos uma transferência para o Fortaleza. Tem a situação do Thiago Maia também, que a gente trouxe aqui para vocês, para quem acompanha a gente, né? O Thiago Maia já chegou a um acordo com o Internacional e agora o Internacional vai enviar uma proposta para o Flamengo. A expectativa é de que essa proposta fosse enviada hoje. Não consegui apurar se essa proposta chegou já na mesa do Flamengo hoje. Até à tarde, o Marcos Braz tinha dito que oficialmente a proposta ainda não tinha chegado, tá? Mas a expectativa era essa. A gente vai estar atrás, então ativem o sininho para que vocês sejam notificados sempre que a gente tiver novidades por aqui. O Flamengo tem 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia. Beleza, galera? Ó, por hoje é só. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.